muito bom. Maravilha. Não preciso mais ir para a academia hoje. Pode sentar, por favor. Já malhamos, né, Paty? Já malhamos, já. Que delícia. Tá vendo? Graça Kids também é saúde. Oh, glória, que maravilha. Bom demais, bom demais. Gente, eu estou muito, muito feliz que hoje está conosco aqui uma conta... Oh, vamos falar assim. Calma. Está com a gente hoje aqui uma contadora de história do Graça Kids. E eu fiquei muito feliz, porque ela é um presente do Senhor conosco. Ela é requisitada na Secretaria de Educação para ministrar vários cursos em toda Brasília. Muito bem preparada. Ela tem tanta especialização que eu falei, eu vou falar só duas, né, Suena? Que é tanta. Neuropsicopedagoga, analista comportamental e mais um tanto de coisa. E a gente vai receber com grande alegria a Suena essa manhã. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dela. Aê! Depois da apresentação dessa, né? Tô até sem palavras agora. Vamos lá, deixa eu montar aqui esse cenário aqui, que tem uns amiguinhos especiais hoje. Bom, mas amor, coloca o slide aí. Bom, gente, estou feliz com vocês, né? Porque vocês poderiam estar em vários lugares nesta manhã, mas vocês escolheram estar aqui para poder vocês agregarem muito mais conhecimento àquilo que vocês já têm. E aí vocês merecem uma salva de palmas por isso. Vamos lá. Maisinha, pode passar um pouquinho? Isso. Vamos lá. Gente, olha só. O nosso tema, pode passar. O nosso tema é como, né, trabalhar com as crianças, né, para que elas não venham ter as dificuldades de aprendizagem. Então, é como superar as dificuldades de aprendizagem bíblica, certo? Acho que eu vou colocar esse para poder eu passar para a Maísa. A hora que ela tem que mudar o... A gente aprende, vamos lá, né? Bom, volta lá. Isso. Como superar as dificuldades de aprendizagem bíblicas. Mas aí, o que nós podemos fazer para evitar essas dificuldades, né? Como é que nós podemos estimular a nossa criança para aprender aquilo que nós estamos ministrando? Gente, é muito simples. É só nós nos prepararmos. E é por isso que vocês estão aqui. E é por isso que eu estou aqui para contribuir com vocês. Então, a nossa mente, ela precisa expandir. Como é que a nossa mente expande? Com novas informações, que é o que vocês vieram buscar aqui nessa manhã. Então, vamos lá, todo mundo coloca as pernas assim, ó. E aí, eu quero que todo mundo mexa, né, a perna direita no sentido horário. Vai lá. Isso aqui é o aquecimento, porque eu dancei tanto a música ali com a Miriam que eu já estou cansada. Vai lá, vamos lá. Agora, continua mexendo a perna e eu continuo mexendo o pé, sentido horário. Faz o número 6 com a mão. Faz o número 6 com a mão. O que foi que aconteceu? Mas, de novo, foi só o treino. Vai, mexe o pé, sentido horário. Vai mexendo o pé. Agora faz o 6 com a mão. Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? A coordenação motora foi, né? Por quê? Porque nesse momento nós estamos utilizando os nossos dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E aí, como nós somos a maioria das pessoas comandadas pelo hemisfério direito, que é por onde entra a informação, e aí ele encaminha para o hemisfério esquerdo. Mas aí, quando eu preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo, os hemisférios... E agora? O que é para eu fazer? Né?
E aí, quando eu aprendi isso, eu vou ter que conseguir um dia fazer isso. Aí estava lá, um dia eu testei tanto que eu consegui. Não é possível que eu não consigo, porque isso é ginástica cerebral. Então, a gente precisa exercitar a nossa mente, mudar as nossas percepções e ver que a gente pode ir muito além daquilo que a gente pode pensar, sonhar, imaginar, assim como diz a palavra de Deus. E aí, para poder eu trabalhar diferente com essas crianças, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é essa caixinha ali. Essa caixinha está cheia de círculos. Mas aí as crianças, para entrar dentro delas, tem criança redondinha, losango, quadrada, de todo jeito aí. Se eu tentar enfiar essa criança ali dentro da caixinha, ela vai sofrer muito, não é? Então, nós não precisamos de uma caixinha padronizada para poder trabalhar com as nossas crianças. As nossas crianças são diferentes e isso é a parte boa. Por que que é a parte boa? Porque o diferencial, gente, é a engrenagem que move a nossa roda da vida. Porque se não tiver diferencial, a gente vai continuar sempre da mesma forma, achando que eu tenho que ter todas as crianças super comportadas, super atentas àquilo que eu estou falando e que não tem problema de comportamento e que não tem problema de aprendizagem e que não vai perguntar nada, porque todas aprenderam. Mas isso não é verdade, né? Então a gente sai do padrão da caixinha para que todas as crianças também possam fazer parte do Graça Kids. E aí as dificuldades de aprendizagem bíblica. Trouxe um conceito aqui que se caracteriza pela impossibilidade ou dificuldade momentânea para a aprendizagem por motivos internos ou externos. Então, quando esses motivos internos ou externos eles são resolvidos, o que acontece? Eu vou gerar aprendizagem na minha criança. E aí eu sempre falo que a nossa criança, o nosso filho, ele não é difícil. Nós adultos, nós professores, nós monitores, é que precisamos desenvolver habilidades para poder trabalhar com eles. Então, nosso filho está difícil em uma área tal, isso me mostra que eu preciso desenvolver uma nova habilidade para poder eu trabalhar com ele e aquele comportamento, aquela atitude, ela possa ser pelo menos minimizada. Próxima, Maísa. Vamos lá. Bom, e aí, a questão da aprendizagem bíblica, como toda aprendizagem, ela precisa ser uma aprendizagem cognitiva, porque passa pela cognição, e acelerativa. Acelerativa por quê? Porque passa por todos os sentidos. Vendo, ouvindo, fazendo. Eu preciso estimular de várias formas a minha criança, o meu aluno, para poder ele ter o mesmo nível de aprendizagem que os demais. Mas para isso, eu preciso saber umas coisinhas básicas. Rota de aprendizagem. Rota de aprendizagem não tem nada a ver com perfil comportamental. Perfil comportamental é uma coisa, rota de aprendizagem é outra. E às vezes as pessoas me perguntam, não, mas eu tenho uma rota de aprendizagem visual, mas eu sou assim, assim. Mas é porque o seu perfil comportamental é outro. Mas para nós aqui, nós vamos nos focar aqui na rota de aprendizagem, que são 3. Visual, auditivo e sinestésico. Então vamos lá. O que é uma criança visual? Eu estou aqui e eu já sei que eu já identifiquei algumas pessoas aqui que são visuais. Porque as que são visuais, elas estão mais focadas em mim. A pessoa visual, ela tem necessidade de ficar olhando. Então, a criança vai ficar olhando mais para você do que a outra criança. Isso já te dá uma dica de você descobrir qual é a rota de aprendizagem que ela utiliza mais. Porque nós temos as 3, mas tem uma que é predominante. A minha é visual. Se
A pastora Maíra estiver aqui pregando e eu estiver lá atrás e tiver uma pessoa muito grande na minha frente, eu vou lá para o outro lado para poder eu ficar atrás, pelo menos, de uma pessoa mais baixa, né? Que é para poder eu vê-la. Porque eu sou visual. E aí a criança está te olhando, esse menino está me encarando? Não, professor. Ele só está ativando a rota de aprendizagem dele. As crianças visuais, elas são mais comportadas um pouco, não são tão elétricas, mas elas são um pouco dispersas. Se às vezes a história infantil demorar demais, ela vai ficar dispersa. Aí você vai chamar Joãozinho, Maria, Miriam, entendeu? Por quê? A criança que é visual, quando ela não está olhando para você, ela está anotando, igual a Miriam, que estava anotando agora. Ela fica olhando para mim, e aí depois, quando ela não está olhando para mim, ela está anotando, ela está fazendo uma coisa. Por quê? Porque naquela hora ela ativou a rota auditiva, né? Então, quando a criança não estiver olhando para você, você não precisa chamar a atenção dela e dizer assim, presta atenção. Às vezes, a rota de aprendizagem é auditiva. Não tem necessidade de ficar olhando para você. Mas a gente aprendeu que a pessoa só presta atenção se ficar olhando para o seu rosto. E isso é mito, não é verdade. As crianças auditivas, elas são mais ativas, são mais inquietas e elas não vão conseguir passar muito tempo sentadinha na cadeira. E aí é a hora, por isso que eu tenho que mudar, né, as dinâmicas do Graça Kids. Já a criança que é sinestésica, né, ela é mais ainda ativa do que o auditivo e do que o visual. Compensação, gente, o sinestésico, se você coloca ele para ser o ajudante especial do dia, tá tudo certo. É só você arrumar uma função, você arrumar uma atribuição, porque eles são muito prestativos, eles gostam de fazer, eles aprendem fazendo. E outra, a criança sinestésica, ela sempre vai estar, é muito a questão do toque, né? Chega em você, aí toque você. Tia. Aí você é muito visual. Ai, meu Deus, o que esse menino está fazendo me cutucando desse jeito? Né? Porque quem é muito visual, e dependendo do seu perfil comportamental, você não gosta de ser cutucada. Mas quando uma criança, ela chega e cutuca você, é porque naquela hora ela está sendo sinestésica. Ela tem a necessidade de tocar em você. Então não fica chateado não, sabe por quê? Porque toda vez que alguém se aproxima de você, é porque ele confia em você, tá bom? Construção da aprendizagem por associação. Como é que é essa questão da associação? Vamos lá. Você ouve e você interpreta de acordo com os filtros da memória que você tem. Por exemplo, a gente estava no domingo, retrasado, falando que ainda estamos no mês de fevereiro sobre Jesus super-herói. E aí eu comecei a contar a história, né, que... o homem, porque o Homem-Aranha, o Superman e tal, são vistos como os heróis. Logo a menininha falou assim, não é não, só Jesus que é super-herói. Porque no domingo anterior, a gente não já tinha falado que Jesus era o super-herói dos super-heróis? Que foi que ela fez uma associação. E aí, isso mesmo. Aí eu pego a fala da criança, em vez de dizer assim, tá bom, depois você fala. Não, vamos pegar a fala da criança e trazer ela para a hora da história. Isso mesmo, Ritinha, por exemplo, né? Isso mesmo, Ritinha. É isso mesmo, Jesus é o nosso único super-herói. Por isso que essa história que eu estou contando aqui hoje, o Superman veio e não conseguiu ajudar a menina, o Homem-Aranha veio e não conseguiu ajudar a menina, só quem conseguiu foi Jesus, porque ele é o nosso super-herói de verdade, né? E aí a gente pega as próprias falas das crianças. Quem está de contador, de monitor, precisa ter essa questão da flexibilidade, tá?
tá? E aí, por que a gente ensina por meio de história? Primeiro, gente, porque o maior livro de histórias do mundo é a Bíblia. Porque a Bíblia, ela faz você ressignificar. Ela faz tocar a sua alma, ela faz tocar o seu íntimo. São histórias tão maravilhosas que cada vez que você lê, fala com você de formas diferenciadas. Não fala apenas de uma forma só. Então, tem vários significados. Então, as histórias, elas transcendem. Então, criança, Jesus, eu falo, é o maior pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Ele é o maior coach. Hoje está à moda, né? Hoje é o maior coach do... Gente, só consigo ver coach na Bíblia. Aí eu vou ler a Bíblia, eu só consigo ver neuro. Gente, Jesus é fantástico. Ele é espetacular. Ele pegava parábolas para contar. Não é? E aí, essas histórias, elas fascinam as crianças. Por isso que nós temos que contar histórias. Por isso que tem momentos de louvor, mas tem um momento da história. Porque nas histórias, elas têm a simbologia, elas fazem as associações e aí vai gerando cada vez mais aprendizado. Passa para o próximo. Maísa. Mas a gente sabe que na hora que a gente está lá com as crianças, tem a questão do processamento da informação. O que é esse processamento da informação? É porque tem crianças que processam a informação mais rápida. Tem pessoas que demoram mais um pouquinho. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, sabe? As pessoas contavam piada. Meia hora depois, eu sorria e as pessoas começavam a rir de mim. Processamento da informação lento. Não, aí quando eu cresci, aí eu fui desenvolvendo as habilidades, aí hoje está tudo certo. Aí eu comecei a prestar atenção na história que contavam, né? Porque uma piada é uma associação e o nosso cérebro aprende por associação. Então, tá contando a história, tá conversando com a criança, olha só, porque a palavra de Deus transcende. Transcende? Nem adulto não sabe o que é transcende. Eu vou falar transcender para criança? Não, ainda tem uns personagens que têm uns nomes muito difíceis. Melquisedeque, por exemplo. Aí eu quero que minha criança aprenda, então vamos treinar o nome do nosso personagem, do nosso amiguinho de hoje. Aí todo mundo, Melquisedeque. Melquisedeque. Viu? Então a gente fala as sílabas, depois a gente coloca metade, depois a criança fala tudo, porque aí ela vai aprender, né, os nomes difíceis da Bíblia. Mas nós temos que, essa questão do vocabulário é muito importante. Por isso que as turmas, elas são divididas por faixa etárias, porque a linguagem que eu utilizo de 6 a 9 não pode ser a linguagem que eu vou usar no 3, 4 anos e Nina de 12 anos, né? Chega no de 12 anos e pede para ele cantar uma musiquinha mais de criancinha de 3 anos, ele já fica, ai meu Deus, tomara que acabe esse negócio, porque não é o foco deles, né? Já são pré-adolescentes, então é ajustar o vocabulário de acordo com a turminha que você está naquele dia. Linguagem. Vocês sabiam que só 7% da fala dá um impacto de, vamos dizer, primeira impressão? Você está ali contando, o que você fala é 7%. Só? A neurociência diz que só. Mas como é que eu faço para atingir mais? Vai depender do meu tom de voz, do meu posicionamento, da forma que eu vou falar, como eu vou contar, como eu vou me expressar. Gente, eu estou muito feliz hoje. Está feliz? Estou feliz. Eu estou feliz? Eu estou passando isso que eu estou feliz? Não estou, porque eu tenho que ter congruência com o que eu falo e como eu ajo. Se eu não tenho congruência, eu não vou conseguir conquistar.
eu não vou conseguir ter aquela empatia, né, daquela criança para poder ela me ouvir. Vocês já perceberam que existem pessoas que começam a contar histórias, né, ou conversar normalmente, todo mundo para ouvir. Já tem outras, até no trabalho de vocês, né? Um interfere, outro interfere, outro interfere, outro interfere. Por quê? Porque não está tendo congruência. A pessoa que é mais congruente, ela... já eu estou usando aqui uma palavra difícil. Congruente. Essa é eu dizer e eu cumprir. É eu dizer que eu estou feliz e eu mostrar que eu estou feliz, né? Então, desse jeito. É eu falar... Cara, fui escalada no Graça Kids, né? E aí, realmente, eu chegar aqui feliz. E aí, a gente entra no tempo de velocidade da fala. O tempo de velocidade da fala, isso é importante. Lembra das rotas de aprendizagem? A primeira é visual. O visual, ele não fala arrastado, ele fala mais rápido. O auditivo, modulado. E o sinestésico fala mais devagar, né? Agora vamos dizer, vamos dizer que eu sou criança, a minha rota de aprendizagem é visual e eu ainda não desenvolvi a habilidade de dosar a velocidade da minha fala. Tia, porque fulano chegou, tia Josi, e agora o que eu vou fazer? Não, calma. Agora você vai respirar e agora você vai contar para mim mais devagar para poder eu entender você, tá bom? Ok. Porque o adulto, ele não fala mais correndo desesperado porque ele já desenvolveu a habilidade. Aí, vamos dizer que eu sou uma criança sinestésica, né? Eu falo bem devagarzinho. Tia, porque o meu coleguinha fez isso comigo. Ah, não, meu, fala mais rápido. Fala mais rápido que eu ainda tenho que fazer isso. Não, deixa a criança falar. É a forma que ela fala. A criança, ela ainda não tem esses filtros. A criança, ela ainda não desenvolveu as habilidades. Então, ela é mais pura, né? Dentro da sua natureza, tá? Então, essa questão da fala é muito bom. Vamos dizer que aqui eu tenho pessoas auditivas, visuais e sinestésicas. Mas vamos lá que eu sou muito sinestésica e eu acho que todo mundo é, né? Aí eu chego assim, bom dia. Gente, hoje a gente vai falar sobre processamento da informação. Porque o processamento da informação, ele vai, né, ativar várias áreas do cérebro. Gente, eu falo assim, eu, Suena, morro. Porque eu sou visual. Entendeu? Mas não é porque eu sou visual que eu tenho que sair explicando tudo rápido demais, porque eu sei que tem pessoas que são sinestésicas e o visual não é melhor do que o auditivo e não é melhor do que o sinestésico. Todas as rotas de aprendizagem são boas. Eu só preciso saber explorar o potencial. Mas quando eu vou falar para muitas pessoas, eu não posso falar arrastado demais e nem posso falar rápido demais. Então, eu tenho que falar de forma modulada, né? Inclusive, se eu começar a falar muito rápido, você fala, olha, tá rápido, tá bom? Então, esse tempo de velocidade. Então, esse tempo de velocidade é muito importante. Então, vamos lá. Aí, passa lá. Por que que essa velocidade da fala é importante? Para poder você se fazer compreender. Gente, olha só. Lembra que eu falei que 7% pela neurociência é apenas as palavras? Mas quando eu contextualizo tudo isso, eu já subo para 38%. Então, faz muita diferença o tom de voz, faz muita diferença as histórias, né? Faz muita diferença os métodos que eu utilizo, né? E aí eu quero até dar uma informação para vocês que as crianças até 7 anos de idade, a voz mais importante, a mais significativa para elas é a do pai e da mãe. E em segundo, do professor.
dos líderes dela, do monitor, do contador de história, das pessoas que ela tem como referência. Então, como nós falamos com o nosso filho, como nós falamos com as nossas crianças, faz toda a diferença. Por quê? Porque elas nos têm como referencial. Então, eu sempre digo, se você vai abrir a boca para falar, fale sempre algo de forma propositiva. Fale coisas boas, profetize coisas boas, porque a criança ela vai guardar tudo aquilo que ela ouvir. E aí, mas para poder eu aprender a Bíblia, evitar dificuldade de aprendizagem, eu já sei que tem as rotas de aprendizagem, mas também eu preciso ter posicionamento. E aí eu coloquei assim, Operação Post-it. Então, vamos usar aqui é Post-it, né? Então, Operação Post-it. Primeira coisa, o que é que eu preciso fazer hoje? Porque eu estou escalada de monitor, estou escalada na coordenação, estou escalada como montador. O que é que eu tenho que fazer? Gente, Operação Post-it. Cola na geladeira, cola no espelho dia da escala, cola no fogão, cola na porta do banheiro. Onde é que você passa mais? Cola esses post-it para você evitar esquecer a sua escala. Porque se você chega atrasado, você começa a gerar comprometimento na aprendizagem dos alunos, porque é preciso que tudo venha estar em perfeita harmonia para quando essa criança chegar lá no Graça Kids, todo o ambiente possa estar favorável, né? E aí lembra da questão da congruência que eu falei? Se você está aqui, é porque você escolheu estar aqui, e isso é maravilhoso. Nunca esqueçam disso. Isso é maravilhoso quando você levanta a mão e você se compromete em trabalhar no Graça Kids, em fazer o seu melhor. Então, se você se comprometeu... Ai, gente, mas eu estou tão visual que às vezes eu esqueço. Operação Post-it. Arruma a ferramenta aí, coloca a agenda, faz uma coisa, não vai esquecer não, para poder... eu demoro demais me arrumar. Demoro demais. Então, coloca o relógio para despertar 1h30 antes, que é para poder dar tempo de fazer tudo, né? Outro aspecto, mudar o padrão. Gente, nós estamos no mês de fevereiro, quase chegando março. Vocês acreditam que ainda tem gente fazendo na vida tudo igualzinho ao ano passado? Difícil, não é? Não, mas 2020 eu vou mudar. Chegou, nós já estamos no final de fevereiro. O que é que você fez para mudar a sua vida? Não, em 2020 eu vou trabalhar no Ministério Infantil, sim. E por que você ainda não assinou aquele papelzinho? O que você está faltando para você assinar? Porque todo ano você fala isso. Todo ano você vem para capacitação. Aí você fala, de noite eu vou assinar, sabe? Mas aí chega de noite, esqueci, tinha acabado o papel, não trouxe a caneta. Não tem problema. O que é que você vai fazer para mudar o seu padrão? O que é que você vai fazer para fazer diferente? Né? Quando você muda o padrão, você gera novas conexões, novas aprendizagens. Vou dar um exemplo para vocês. Né? A gente todo dia vai para o serviço e passa pelaquela rua, né? E aí, às vezes, você precisa ir para um outro lugar. Termina que você entra com o carro naquela mesma rua, porque você está automatizado, né? Você está fazendo sempre do mesmo jeito, não está gerando mais aprendizado. Então, o que você pode fazer diferente como monitor, como colaborador, como auxiliar, não é? O que nós podemos fazer? Por exemplo, a gente tem a questão do espaço o espaço psicogeográfico. O que é esse espaço psicogeográfico? Esse espaço é o ambiente. Quando vocês chegaram hoje aqui, já estavam as mesas, as cadeiras já estavam postas, e aí a gente precisou mudar algumas cadeiras de lugar e tirar outras. Para quê? Porque a pastora Maírla observou que se as cadeiras X ficassem em lugar tal, não ia favorecer
a aprendizagem de todos vocês. Então, a gente vai centralizar, e aí centralizou todas as cadeiras. Para quê? Para que todos vocês pudessem estar de frente, para que todos vocês estivessem numa posição melhor, numa posição mais confortável. E dentro do Graça Kids é assim. Não é as crianças, por exemplo, chegar e eu estar buscando cadeira. Não, é eu ter todo aquele ambiente já preparado das cadeiras. Mas as cadeiras, pode ser só enfileirada no Graça Kids? Não, vamos mudar o padrão? Vamos gerar novas conexões? Né? Pode ser o... Inclusive, essa questão do U e a questão de círculos, isso depende também, gente, do quantitativo de crianças que a gente tem naquele dia. Tem dias que realmente eu preciso colocar todas enfileiradas porque tem muita criança. Não vai caber. Mas se naquele dia vem menos, por que eu não posso mudar o padrão? Vamos mudar o padrão? A criança vai até gostar, porque ela está fazendo alguma coisa diferente. Outra, para você que é o contador, para você que é o monitor, você consegue ter a visão de todas as crianças. As crianças precisam estar ao alcance da sua visão. A sua visão tem que pegar todas as crianças. Por quê? Porque a gente pode trabalhar com antecipação de comportamento. E aí eu vou chamar as meninas. Cadê as meninas? Cadê minhas 3 crianças de hoje? Que as 3 crianças aqui vão me ajudar aqui numa situação. Porque nós temos vários monitores nesse momento aqui. A igreja de criança está cheia. E aí chegou, sabe, aquela hora de fazer uma atividade? E aí eu recomendo, gente, que as atividades, elas não têm que ser só individuais. As atividades, elas podem ser coletivas. Porque a gente trabalha essa questão da coletividade, da divisão. A gente diminui aquela questão do egoísmo. Esse aqui é só meu. Se eu trabalho, por exemplo, esse aqui é um jogo do lince. Se eu coloco um lince aqui numa mesa, todas as crianças que estiverem, inclusive pode ter mais crianças, elas vão participar. Vai trabalhar na coletividade. E aí as minhas crianças estão aqui, né? Brincando, lindo, maravilhosos. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então, vamos lá. Lembra da questão da antecipação, né? Então, eu estou na condição de monitor agora. E aí eu estou observando, né? Então, como eu estou observando, eu não posso ficar num local longe, estático, olhando para fora da janela, por exemplo. Eu preciso observar as minhas crianças. E é isso que eu estou fazendo, né? E aí, eu estou lá observando as minhas crianças, elas estão brincando naturalmente, mas sempre tem umas crianças que têm uns comportamentos, né? Oi, minha linda! Que bom que você veio, mas está tão bonita hoje, meu Deus. Olha o cabelo dessa princesa aqui. E você, está bem? Nossa, mas está muito bonita você hoje. Nossa, olha só. Ela estava aqui, estava brincando. Em vez de pegar a pecinha, eu vou bater no colega. Em vez de eu deixar ela bater no colega, esperar o que vai acontecer, eu já posso ter uma outra atitude. Tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Mas o que eu usei agora foi uma técnica de validação. Que bom que você está aqui, dei um abraço nela, dei um beijo nela. Eu não chamei a atenção. Para de fazer isso. Tu já vai aprontar? Tu já vai bater no menino? Não, eu não falei isso. Eu simplesmente cheguei, eu evitei que uma situação, e isso de fato aconteceu esses dias, foi exatamente assim que eu fiz, né? E isso acontece mais com os meninos do que com as meninas. E a criança, eu consigo inibir o comportamento dela, né? E aí uma outra situação que aconteceu esses dias. Ai, gente, crianças, tá na hora da oração.
atenção, né? Quem é que quer vir orar aqui comigo? Ah, vem cá, Dudinha, vem cá, meu amor. Então, ó, a Duda vai orar. Papai do céu, muito obrigada, amém. Amém. Pode sentar lá de novo, minha linda. Gente, a Duda ficou tão feliz de vir aqui orar que ela até dançou. Mas, na verdade, a criança, ela não estava dançando para dançar de alegria. Era fazendo estripulia para chamar a atenção da turma. Mas a partir do momento que eu contextualizo isso e eu não reforço a conduta de chamar a atenção dela, mas eu estou reforçando nesse momento a questão do aprendizado. Você gostou tanto de orar que até dançou. Aí ela vai e para, porque não é isso que ela queria chamar atenção. Gente, comportamento que não dá ibope vai desaparecer. Só dá ibope aquilo que é fortalecido, tá bom? E aí, lembra da questão do espaço psicogeográfico? Agora a gente já começa a entrar na questão do método. Método, primeira coisa, a palavra de Deus, ela nunca pode deixar de estar à vista da criança. Ela precisa estar lá. É criança de 3 aninhos, a palavra de Deus precisa estar lá, num lugar privilegiado. E aí, quando eu vou contar histórias, por exemplo, lembra das rotas de aprendizagem, que é o nosso nicho hoje? Rota de aprendizagem, eu preciso dar uma aula, para poder atingir todas as formas de aprendizagem, né? Então, por exemplo, o visual sinestésico gosta muito da questão de, por exemplo, visuais. Então, eu vou falar assim, as chaves, né, da criança feliz, que serve a Deus. Vamos bolar aí um tema, né? Primeira, obedecer. Gente, a criança não vai esquecer. A criança aprende por associação. Lembra da questão do tempo de processamento? As crianças que são auditivas, elas processam mais rápido a informação. As outras crianças visuais e sinestésicas, elas podem demorar um pouquinho mais. Se ela demora um pouquinho mais, se tem a ajuda do visual, ela vai processar no mesmo tempo que as outras crianças. Então, não posso dar uma aula só com visuais. Eu não posso dar uma aula só falando. Eu também posso dar uma aula fazendo representações. E aí, às vezes, na própria igreja de criança, acontece algumas situações, né? E aí as crianças falam assim, como aconteceu esses dias: tia, o que foi? Ai, meu Deus. O que foi, minha princesa? Tia, eu tô passando mal. Ah, então a gente vai fazer o quê? Aí a gente tira a criança dali, a gente leva a criança, por exemplo, para um lugar mais reservado, para poder a gente dar uma assistência melhor para ela. Por quê? Olha só, tem muitas crianças que começam a dizer assim: tô doendo na cabeça, tô doendo na barriga, mas sabe por que é? É porque a aula não está atingindo o nível de entendimento dela e ela quer ir embora. E aí a gente pega uma aguinha, dá para a criança, diz: olha, agora você vai ficar, ó, boazinha. Eu vou sugestionar. O que é sugestionar? É eu plantar uma ideia. E aí eu vou saber depois se a criança realmente está sentindo dor de cabeça ou se ela só não está gostando do ambiente que não está favorável. Mas vamos dizer que agora esquece essa parte de passar mal e vamos fazer uma apresentaçãozinha, né? Então, vamos dizer, eu estou trabalhando com Jesus super-herói, aí chega o Superman: vamos ajudar essa menina. Ah, o Superman não dá conta, o Homem-Aranha não dá conta, ninguém dá conta. Ah, então eu vou chamar uma doutora, uma médica para poder arrumar, que isso vai ser outra pessoa, né? Vai ser eu, vamos lá. Aí eu chamo, vamos lá, aí eu coloco aqui, gente, minha filha que é a enfermeira, e a
Vamos ver como é que está esse coraçãozinho, gente. Aqui, quando eu coloco algo assim, eu já estou chamando a atenção de todo mundo, né? E aí, vamos ver aqui o coraçãozinho? O coraçãozinho tá bom, o coraçãozinho tá normal. Aí, então, vamos ver o que é. Deixa eu ver se o ouvidinho, se o olho tá doendo. Deixa eu ver, olha aqui. Ai, o olhinho também tá bom, gente. Não tem nada. Ai, meu Deus, o que será que essa menina tem? Será que ela tá doendo o ouvido? Vamos ver? Deixa eu ver aqui o ouvidinho. Não, o ouvido também não tá com barulho, não. Tá tudo normal. Ai, meninas, o que será que ela tem, hein? Quem é que a gente vai chamar? Vocês sabem se ela aceitou Jesus já? Não sei. Não? Dudinha, amor, você já aceitou Jesus? Não. Vamos fazer uma oração para Dudinha aceitar o Jesus aqui? Aí a gente faz oração. Papai do céu, nós te entregamos a Dudinha em tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa curar ela de toda essa enfermidade. Aí aparece Jesus vestido lá, né? E aí leva a Dudinha e sai. Aqui é quando... Pode ir, crianças, obrigado. Palmas para as meninas. Aqui é quando a gente faz uma apresentação teatral. Quando a gente faz uma apresentação teatral, a gente ativa várias partes do nosso cérebro. A gente faz várias conexões, né? É mais fácil para a criança fazer associações. Então, a questão do método é eu diversificar para que eu possa atingir o maior nível de crianças possíveis. E aí, essa questão do método é um atalho para poder eu explicar melhor. É usar instruções mais curtas, é usar um tom de voz modulado, é eu fazer a fixação da atividade. Por isso que muitas vezes a gente coloca as crianças para fazer as atividades de mesa. E a atividade de mesa, ela não pode ser fora do contexto, tem que ser dentro do tema que eu trabalhei. Diversificar o tempo de duração das atividades. Eu não tenho que pegar, por exemplo, uma atividade e fazer ela de 7 da noite a 9h30 da noite. Não. No Graça Kids, a gente recomenda mais atividades, menos tempo. Lembra da rota de aprendizagem? Porque aquela atividade pode, por exemplo, o teatro vai chamar a atenção muito dos sinestésicos, dos visuais, mas o auditivo não. A música vai chamar muita atenção dos auditivos, né? Mas se eu começo a cantar 5 músicas, vai cansar. Se eu estou contando uma história, ela é muito longa, vai cansar. Então é melhor mais atividades com menor tempo de duração. Assim você torna a sua aula dinâmica mais prazerosa e você tem a facilidade de atingir o maior número de crianças, tá bom? Então, olha só. Aí aqui tem 2 coleguinhas aqui, que é o Maísa. O Selfie 1 e o Selfie 2. Deixa eu apresentar eles para vocês. Gente, nós possuímos 2 níveis de cognição. O primeiro nível de cognição é esse rapazinho aqui. O Selfie 1, que é o nosso consciente. O Selfie 1 é o conhecimento seu, a sua própria existência, a capacidade de você perceber. É quem você é, ou pelo menos que você acha que você é. E aí eu pergunto, qual é a história que você está contando da sua história? Será que a história que você conta da sua história é verdadeira? É totalmente verdadeira? Qual é a história que vocês estão contando para as crianças? Qual é a história que vocês estão contando para o seu filho? Que ele não aprende, que ele é mal comportado, que ele é chato? Ele, o Selfie 1 dele, que é o consciente,
vai acreditar e ele vai achar que é. Eu já atendi criança 6 meses muda na escola. 6 meses. Cheguei na escola, olha, ele não fala. Já falou com a família? Já falei. Mas ele disse que fala, mas a gente sabe que não fala. A família até mentindo para não levar no médico. Tá, mas eu posso ir lá ver a criança? Ah, não, tudo que você me falar para fazer, eu já fiz. Tudo bem, professora. Mas eu posso ir lá ver a criança? Ele nem vai levantar. Mas eu posso ir ver a criança? Pode ir. Então eu fui. Gente, toda vez que você for se conectar com uma criança, você se abaixa para você gerar uma conexão. Isso também é espaço psicogeográfico. A criança, se ela chega, se ela te abraça, ela está querendo se conectar com você. Nós só deixamos chegar perto de nós pessoas que nós confiamos. Vocês já observaram que às vezes a gente vai apertar a mão de uma pessoa e vai dar um abraço? Tem gente que te dá um abraço mais forte. Tem gente que não é porque não sabe cumprimentar. Você sente que a pessoa te cumprimentou apenas por cumprimentar. Não é isso? Porque a pessoa não está querendo gerar conexão com você. Então, tudo que você fala para uma criança vai ficar aqui no consciente, no self 1. E aí essa criança, só para terminar o exemplo, levei ela numa salinha que as escolas disponibilizam quando eu vou, visitar. E aí essa criança falava igual papagaio. Aí fiz as intervenções, etc. Por que você não fala? Ah, porque a minha tia diz que eu não falo e meus coleguinhas dizem que eu não falo. Por isso que eu não falo. Gente, desde a coisa mais linda do mundo, sabe? Aí a gente entra com a validação. Sabia que sua voz é linda? É, tia? Eu falei, é. Sabia que sua professora tem muita vontade de ouvir a sua voz e seus coleguinhas? É, tia? Eu falei, é. Quando chegar lá na sala, você vai falar com a sua professora, tá bom? Vem aqui, tia Ieda, por favor. Aí, aqui é o Joãozinho, né? Aí o Joãozinho, bem pequenininho, olhou para a tia Ieda e falou assim, oi, tia, você não responde. Oi, tia. Oi, Joãozinho. Ela não respondeu assim. Não, era para ela ter respondido. Não é? Mas sabe o que foi que ela fez? Oi, tia. E eu, professora, responde, professora. Agora sai. Oi, Joãozinho. Gente, foi desse jeito. Obrigada. Palmas para Ieda. Uhul! Gente, foi exatamente assim. Responde, professora. Gente, 15 dias depois eu voltei na escola. A criança que não copiava nada, só ficava de cabeça baixa. 6 meses, já sabia o alfabeto, porque existem pessoas que são mais sugestionáveis do que outras, e sugestão é plantar uma ideia. Ninguém que te dá uma sugestão está falando só por falar. Sugestão é plantar ideia. Qual é a ideia que eu, monitora, estou plantando na minha criança? Está mal comportado? Você é danado? Você é mal educado? Você só fica quieto se for com seu pai? Não é isso que eu tenho que sugestionar. Não é isso. Eu tenho que sugestionar, eu acredito em você. Você pode. Vamos lá? Eu estou aqui. Eu vou ajudar você. Você precisa fazer o self 1 se conectar com você. Por quê? Porque às vezes, gente, o self 2 da criança já passou por alguns traumas, que é o inconsciente. E aí, às vezes, eu não posso achar, por exemplo, que uma pessoa que não me cumprimentou direito foi porque foi mal educada. Não. Às vezes, a pessoa passou algum trauma, então eu tenho que entender aquela pessoa. Por exemplo, uma criança que chora quando passa um determinado filme, não é porque ela é chorona, não é porque... não, gente, sabe por que é? Porque aqui no Self 2 fica registrado algumas
aliás, milhares de emoções, né? O self, nós somos controlados. A emoção, ela nasce aqui, no self 2, no inconsciente. Mas quem controla é o consciente. Mas quando a criança está vendo um filme que chora, é porque lá no self 2 tem alguma coisa registrada que fez a criança fazer uma associação com aquilo que ela viu ou com aquilo que ela ouviu, e ela começa a chorar. E aí a gente lembra de levar para um lugar mais reservado, conversar e falar: eu estou aqui. Não é? Então, nós devemos ter muito cuidado com as emoções das nossas crianças, porque o nosso cérebro, ele está sempre aprendendo. Gente, o self 1, a nossa consciência, né? 40 mil bytes por segundo. Self 2, 300, 400 mil bytes por segundo de aprendizagem. Tudo que você faz, você está gerando aprendizado. Você é o espelho da sua criança, tá? Então, olha só. O legado. O que é essa parte do legado? O legado na neurociência, é o 7º nível de evolução do ser humano. É o legado. O que é que você quer deixar quando você não estiver mais aqui? Enquanto você está como monitor, como contador, como você quer ser lembrado pelas crianças, né? Como você quer ser lembrado dentro do Graça Kids? Qual é a sua marca? E aí a gente entra nessa questão que nós temos que ser melhor do que o outro, mas nós temos que ser melhor a cada dia de nós mesmos, porque a cada dia a gente tem que aprender. Sabe aquela professora que eu fui lá na escola e ela diz: tudo que você falar eu já fiz? Porque existem 2 tipos de mente. Uma mente que é fixa e uma mente progressiva. A fixa, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí eu falo assim: a gente morre logo, se tiver aceitado Jesus, pede perdão, vai logo, porque o que tu está fazendo aqui? Tu vai assim, tu vai morrer assim. Só porque tu tem mais de 40, tu não pode mais mudar? Não, a gente tem que ir procurar mudar sim. A gente tem que ter uma mente mais expansiva, mais progressiva, procurar fazer a diferença. E é quando a gente faz a diferença que a gente produz conhecimento na nossa criança, e eu evito ela ter dificuldade de aprendizagem bíblica. Então você é escolhido para servir, né? Nós temos uma causa, nós temos um propósito. Maísa, passa aí mais um pouquinho, o meu tempo já está esgotando. Olha, eu queria que vocês já viram, né, que eu ia ficar com vocês até a hora do culto, né? Mas eu vou deixar vocês almoçar. Então vamos procurar só 2 imagens que não vai dar de ver tudo, tá bom? Que animais vocês conseguem ver aí? No meio da floresta. Tem um porco. Tem o que mais? Girafa. Gente, olha só. Vocês sabiam que essa figurinha representa o Graça Kids? O Graça Kids é uma floresta com um monte de crianças ali escondidinhas. E aí a gente tem crianças de todas as formas, de todos os jeitos, de todos os temperamentos. Mas aí às vezes tem uma criancinha que está escondida. Quem é o bichinho que está escondido aqui? Ó, tem um viadinho que está escondido ali, tem um cavalo ali em cima que está escondido. E aí tem aquelas crianças que às vezes passa desapercebida. Mas quando você descobre, você fica tão feliz. Fala para mim que vocês não ficaram felizes quando vocês viram, né? Que tem cavalo, tem girafa, tem elefante, tem só aqui em cima tem o porco, tem o leão e tem o elefante. São animaizinhos diferentes, com potenciais diferentes.
Aí eu não estou chamando as crianças de animaizinhos, só para deixar bem claro. Eu só estou aqui usando com a contextualização. Que assim como vocês viram esses simples animaizinhos escondidos ali, e foi legal quando vocês perceberam, quando a gente percebe, quando eles são percebidos, quando eles sabem que nós acreditamos neles, eles realmente chegam para perto da gente, eles querem se conectar. Aí vamos passar a última aqui, porque é a segunda parte, vai ficar para outro dia. A gente vai passar só mais uma imagem e eu vou encerrar. Ali é o que, gente? Ah, muito bem. Meu Deus do céu, já viram um bebê de cara. Quem ainda não viu o bebê aí? Gente, é um bebê no feto. Olha só. A geração do amanhã precisa ser cuidada, não é amanhã. É hoje que ela precisa ser cuidada. E essa geração do Graça Kids tá como esse bebezinho ali, né? Tem uns que olharam, já perceberam. E, gente, quem não percebeu não tem problema, tá tudo certo, não tem deficiência, é normal, não tem transtorno. Vocês não sabem, eu era péssima nisso e eu fiquei tão indignada do quanto eu era tão ruim nisso que eu fui fazer um curso só para me aprender, né? Foi desse jeito. Mas é porque isso, quem viu primeiro, é porque o processamento visual é mais estimulado, tá? Então, olha só. O Graça Kids é esse bebê. Esse bebê que está no ventre. Esse bebê vai ser as novas gerações. Essas novas gerações estão na minha responsabilidade. Ela está na sua responsabilidade. Tudo depende da sua percepção. Se você olha para ali, você pode ver só uma árvore com galhos secos. Mas você pode ver um feto fecundando. E esse feto fecundando é a nossa criança do Graça Kids. Agora eu preciso que você decida hoje que você pode, porque se você pode, sabe por que acontece? Porque você busca meios de fazer acontecer. Agora, se você diz, não dou conta de contar história, não dou conta de fazer monitor, que chance você vai ter? Se você mesmo está dizendo que não consegue, se permita mudar o seu padrão, gere novas conexões, diga que você possa, corra atrás das habilidades que você ainda não tem. Sabe por quê? Porque a chance de você fazer a diferença no Graça Kids não é 2021, é 2020 que você precisa fazer a diferença.